O São Paulo não conseguiu fechar com José Mourinho, Carlos Carvalhal, entre outros, mas mantém esperanças na possibilidade de fechar com Pedro Martins. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema e fala sobre o Corinthians, que busca dois reforços de impacto para metade do ano. Já no Palmeiras existem tratativas com os zagueiros argentinos. Fala ainda sobre o Vasco, Pedrinho mandando uma notificação judicial para 777, outro Pedrinho em pauta. O Pedrinho BH, aquele que tem um percentual na SAF do Cruzeiro e que pode comprar toda a parte do Ronaldo na SAF da Raposa. Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, tem notícia do Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal, se puderem ativar todas as notificações, melhor ainda, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Nessa quarta-feira tem jogos da Liga dos Campeões e também do Campeonato Brasileiro e eu tô mostrando na tela os meus palpites. Começando com o Brasileirão, Juventude e Corinthians, para mim dá empate, jogo em Caxias do Sul. Já no confronto entre Palmeiras e Inter, vou de vitória do Palmeiras e de vitória do Flamengo contra o São Paulo. Queria destacar o baita duelo entre Real Madrid e Manchester City, City e Real Madrid, jogo marcado para a Inglaterra, tô indo de vitória do Manchester City. E você não vai ficar fora dessa, né? Para participar é simples, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou, 100% dessa grana volta em bônus para você, valor máximo de bônus de R$ 200 para você jogar, basta ter 18 anos de idade e brincar sempre com responsabilidade, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é importante para o torcedor do Flamengo. André Franco, meio-campista que pertence ao Porto, não está mais sendo utilizado pelo técnico Sérgio Conceição. Ele e outros 3 atletas foram afastados, a justificativa de que eles não estão no mesmo nível do restante do elenco. O Fla chegou a fazer proposta de 4 milhões de euros na última janela. Imagina-se que agora o André Franco, desvalorizado, vai chegar ao rubro-negro de uma maneira muito mais fácil e barata. Bora contar que Robert Renan voltou a ser relacionado pelo técnico Eduardo Cudê, o zagueiro que perdeu um pênalti por cavadinha, causando a eliminação do clube na semifinal do Campeonato Gaúcho. Vinha no momento de baixa, correndo o risco de deixar o Internacional, mas está entre os atletas relacionados para o confronto contra o Palmeiras na noite dessa quarta-feira. Já Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, me garantiu que o volante Denilson não deixará o clube. Denilson, que já foi alvo de especulações, inclusive envolvendo o Corinthians. Segundo o presidente do Cuiabá, não existem propostas oficiais e o atleta será utilizado em breve pelo clube. Já Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, me assegurou que dificilmente alguém vai ser contratado pelo Lion até sexta-feira, data limite para a janela de inscrições. Segundo o Marcelo Paz, Renato Kaiser, Felipe Jonathan e Martinez já resolvem os problemas mais imediatos do Fortaleza, que se for buscar mais alguém, vai pensar em contratações para metade do ano. Para completar o giro de notícias, Dentinho, ex-jogador do Corinthians, do Ceará, entre outros clubes, está muito perto de ser anunciado pelo Amazonas, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Dentinho já está lá, passou por exames médicos e deve assinar contrato ao longo da quarta-feira. A CBF sorteia nessa quarta, a partir das 2h30 da tarde, a terceira fase da Copa do Brasil. Criciúma, Juventude, Vasco e Vitória são os times da Série A que integram o pote 2, ou seja, é natural que esses times enfrentem times do pote 1, todos da primeira divisão, e teremos jogos bem legais. Só para completar o giro de notícias, Dodô, lateral esquerdo, segue encostado no Santos, sem propostas, deve ficar lá afastado, a menos que apareça algum clube interessado nele até o fim dessa semana. Por falar no Santos, o presidente Marcelo Teixeira assegura que o Krasnodar já assinou aquela documentação para quitação por parte do Santos em relação à dívida do Cueva. Dessa maneira, o Santos espera para ainda hoje, quarta-feira, a liberação em relação ao transfer ban para que ele possa inscrever jogadores. A saideira do giro de notícias, o Botafogo está atrás de um zagueiro e termina um plano para metade do ano. Pedro Henrique, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, pode ser a solução imediata caso consiga negociar a contratação do jogador até sexta-feira. Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de Pedrinho BH comprar todo o percentual que é de direito do Ronaldo Fenômeno na SAF da Raposa. Essa especulação surgiu nessa terça-feira no programa FDP, Filhos da Pauta, da 98 Rádio, na qual
trabalho e participo, o Marcelo Moreno estava dando uma entrevista ao CJ e companhia, e o Marcelo Moreno afirmou que escutou do Pedrinho essa vontade, essa intenção de se tornar o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro. Hoje o Ronaldo Fenômeno é dono de 70%, o Pedrinho BH tem 20% e 10% são da associação. Fui conversar com 4 pessoas próximas ao Ronaldo Fenômeno para saber se existe essa possibilidade real de um negócio acontecer. O Pedrinho, que gastou até agora 130 milhões de reais para ter esses 20%, foram 100 milhões aportados no clube e outros 30 milhões para reformas e reconstrução da Toca da Raposa. O Pedrinho tem esse sonho e já disse para todo mundo que um dia vai ser dono, sócio majoritário do Cruzeiro. O Ronaldo é que não pensa nesse momento em se desfazer das ações do Cruzeiro. Ele acha que ainda há uma série de etapas a serem cumpridas para que o Cruzeiro se torne uma potência como em outros tempos, e se ele vende o Cruzeiro como uma potência, certamente ele vai faturar mais do que se vender agora, no momento em que o clube ainda está se reconstruindo. Tanto o Ronaldo quanto o Pedrinho já conversaram diversas vezes a respeito dessa venda, que é o que parece vai acontecer, mas num futuro um pouco mais distante. Só para completar, para o torcedor do Cruzeiro entender um pouquinho sobre a capacidade financeira do Pedrinho BH, fortuna avaliada em 7 bilhões e meio de reais. E olha que esse levantamento foi em 2020. Desde então, a rede de supermercados BH, que hoje já conta com mais de 300 unidades, não para de crescer. O faturamento estimado de 2022 foi de 14 bilhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras e responder se o Verdão está atrás de zagueiros. Nos últimos dias, 2 nomes de zagueiros argentinos foram especulados por setoristas do clube e também por torcedores nas redes sociais. Zaid Romero, 24 anos de idade, atleta do Estudiantes, e Nicolas Valentini, 23 anos, zagueiro do Boca Juniors. Há quem garanta que o Abel está muito insatisfeito com a ausência de mais um zagueiro, tem cobrado a diretoria para que esse zagueiro chegue no máximo na metade do ano. Tanto o Zaid quanto o Nicolas Valentini só poderiam ser contratados em julho, até porque se trata de negociações internacionais. A janela por aqui em julho reabre no dia 10. Consultei uma fonte do Palmeiras, super importante, ligada ao dia a dia do clube, e essa pessoa assegurou que esses nomes nunca foram debatidos internamente. Ela disse mais: no atual momento, com os zagueiros que tem, o Abel nem tem feito exigências em relação a esse setor. O Abel conta com Gustavo Gomes e Murilo como titulares, como o Luan sempre como uma possibilidade real para ser titular, além do Naves, do Vitor Reis e do recém-contratado Eliberto, jogador de só 19 anos de idade, apelidado de Rudiger brasileiro pela semelhança com o zagueiro do Real Madrid. Ele, inclusive, tem sido alvo de várias fotos, treinando ao lado do time principal. Até a Leila Pereira já postou foto do Wellington trabalhando com o time de cima. Só para completar sobre o noticiário do Palmeiras, o Inter, adversário do Verdão nessa noite, não vai ter Alan Patrick, Ener Valencia e Fernando, todos desfalques por causa de lesões. Boa notícia para o Palmeiras, que não conta, por sua vez, com o Allianz Parque, jogo marcado para a Arena Barueri às 20 horas. Só mais uma informação importante sobre o Palmeiras. Tem muita gente se gabando de ter sido o primeiro a publicar a respeito do interesse e da negociação envolvendo Palmeiras e Felipe Anderson. Ouvi de uma fonte importante no Verdão que as tratativas com o Felipe Anderson começaram há apenas 40 dias. Antes, o atleta nunca esteve na pauta do Verdão. O negócio começou há pouco mais de um mês e nesses 40 dias houve o acordo e o Felipe Anderson é reforço alviverde para julho. Bora falar agora sobre Pedrinho, presidente do Vasco, que notificou a 777 na justiça. Bora repercutir essa história que é importante e é mais um desdobramento da crise institucional entre o Vasco e a 777. Pedrinho decidiu notificar a 777 na justiça, exigindo garantias de que o aporte de 270 milhões por parte da 777 será feito no prazo correto. A 777 tem até 30 de setembro para depositar 270 milhões de reais, está previsto no contrato entre as partes, é de longe o maior aporte já feito pela empresa. Até aqui, desde que comprou o clube, a 777 depositou 310 milhões de reais. Agora, de uma vez só, há necessidade desse aporte de 270 milhões de reais. A nota que o Vasco preparou para tratar sobre o tema diz o seguinte, abre aspas: preocupado com as notícias que sinalizam uma evidente fragilidade econômica da 777, com o atraso do último aporte no ano passado, e um empréstimo feito pela SAF sem a aprovação do Conselho Fiscal e a revelia do clube, o Departamento Jurídico do Vasco enviou uma notificação para que a 777 apresentasse
uma garantia de que detém condições financeiras para cumprir com a obrigação do pagamento da terceira parcela prevista em contrato no valor de 270 milhões, fecha aspas. O que eu posso contar para vocês? O Pedrinho está muito insatisfeito com o modus operandi de Josh Vander, Lúcio Barbosa e companhia limitada. E já começou a fazer pressão para que esse aporte aconteça. Caso contrário, a 777 vai correr enorme risco de perder a SAF do clube, e em meio a tudo isso ainda vale a lembrança de que já existiram rumores de que a empresa americana está em busca de investidores dispostos a comprar parte dela para assumir o Vasco da Gama. Só para arrematar em relação ao Cruz Maltino, a 777 no ano passado atrasou o aporte de 100 milhões de reais e está previsto no contrato que, em caso de novo atraso, o clube pode recuperar 51% das ações pagando apenas R$1.000. Bora falar sobre reforços no Corinthians. Estava numa live ontem aqui no canal, quando eu recebi a ligação de um dirigente corintiano. Ele estava explicando sobre o Matias Rojas. Informação importante, não é sobre o Rojas, mas só para contextualizar. O Rojas conseguiu na FIFA uma liminar para que ele possa atuar em outro clube. Ele será jogador do Inter Miami, enquanto aguarda-se uma decisão final da FIFA. O atleta processa o Corinthians pedindo 40 milhões de reais. O Corinthians admite uma dívida de algo na casa dos 5 milhões de reais. O restante o Corinthians não quer pagar porque seriam referentes a salários até o fim do contrato que ele não cumpriu. Pois bem, falando em reforços e contratações para o Timão. O Corinthians tem até sexta-feira para tentar algum ajuste doméstico nessa janela menor de contratações. Se pintar alguma coisa, vai ser alguma coisa bem pequena, mas não faz parte dos planos. O Augusto Melo tem a intenção de guardar dinheiro e guardar suas fichas para 2 grandes reforços na metade do ano. Ele quer ter, a partir do dia 10 de julho, 2 nomes que cheguem para serem titulares absolutos e que empolguem o torcedor do Corinthians. O primeiro já está praticamente definido, Hernani, volante que pertence ao Parma. Ele já disse sim a proposta feita pelo Corinthians. O staff do atleta é quem conduz as tratativas entre o Corinthians e o Parma, e o que o Corinthians escutou é que não deve haver dificuldade. O time italiano não vai pedir uma quantia financeira astronômica. O Hernani, super bem avaliado dentro do Corinthians, chegaria para ser titular absoluto, um primeiro volante que pode atuar também como segundo, de muita liderança, em posição física, ótimo no jogo aéreo, além de passes verticais importantes, longos e com bastante eficiência. Então o Hernani deve ser o primeiro desses 2 grandes reforços. E aí o segundo reforço, o plano do presidente Augusto Melo é trazer alguém que possa solucionar problemas para o ataque na questão da velocidade. Um jogador de lado de campo com muita qualidade e de bastante prestígio, ainda que o Corinthians precise investir dinheiro. Nicola, mas de onde é que vai surgir esse dinheiro? O Corinthians alega que até julho vai ter um pouco mais de fôlego, especialmente com uma série de outras receitas que ainda estão por vir. Venda dos name rights do centro de treinamento, troca do patrocinador, do fornecedor de material esportivo, enfim, há uma busca por receitas. O acordo com a televisão até lá também será confirmado e é possível que o Corinthians tenha um adiantamento em relação a esse acordo. Com toda essa grana, o Corinthians vai se sentir capaz de buscar no mercado um nome importante. Não tenho a confirmação desse nome, mas o perfil buscado vai ser de alguém como o Claudinho, atacante que pertence ao Zenit, jogador de velocidade, de habilidade, que poderia resolver os problemas do ataque pelo lado do campo. A função do centroavante está, na teoria, resolvida com Yuri Alberto e Pedro Raul. Dos meio-campistas, o Corinthians já tem 2 de grande nome, o Igor Coronado e o Garro. Buscam um atacante de lado de campo que solucione problemas. Alguém como o Claudinho seria a alternativa. Bora falar agora sobre Pedro Martins no São Paulo. Primeiro, quero começar te atualizando sobre a busca do tricolor por um técnico, várias negativas, tá? Havia contado para vocês na terça-feira que José Mourinho foi consultado e disse não. Agradeceu o convite, mas disse que não tem a intenção de fechar com o clube. O mesmo aconteceu com vários outros nomes de técnicos importantes, como Carlos Carvalhal, Rui Vitória e Diego Alonso. Esses técnicos foram consultados desde segunda-feira e todos disseram que não têm a intenção de trabalhar no São Paulo. Nada contra o clube, contra a instituição, mas eles acham que vir ao Brasil, na América do Sul, seria um retrocesso na carreira. Diante disso, São Paulo está em busca de nomes mais reais, mais plausíveis. E o nome do Pedro Martins não está descartado. O Pedro Martins é um técnico português de 53 anos de idade, que é adorado por vários torcedores do São Paulo. Eu vejo nas redes sociais e também nas lives que muitos desses torcedores adorariam ter o Pedro Martins como comandante. Técnico que já passou pelo Olympiacos e hoje está no Al-Garraf. O contrato dele se encerra em junho, mas faltam apenas 2 jogos no Campeonato do Catar para que a temporada termine. A temporada termina no dia 27.
para o técnico português. Ele tem um jogo no dia 23, outro no dia 27 e a partir daí entra em férias, poderia ficar disponível. E ainda não há uma definição sobre renovação do contrato por lá. Pelo contrário, o Al-Garrafa tropeçou nos 2 últimos jogos nacionais. Ele empatou com o Salau e perdeu de forma surpreendente nessa terça-feira para o Al-Marqiá. E essa derrota é que complicou de vez o time, que estava apenas 2 pontos do líder Al-Saad, contava com essa vitória para ultrapassar o Al-Saad e depois torceria por tropeços do time do Rei. O Al-Saad ainda não jogou, segue com 2 pontos a mais e com um jogo a menos. Se vencer, abre para 5 pontos de diferença e restariam apenas 2 rodadas. A chance de título para o Al-Garrafa diminui bastante. E com essa redução de chances de título, também diminui a chance de o Pedro Martins continuar por lá. O São Paulo aguarda com muita atenção essa situação, porque tem no Pedro Martins uma das melhores possibilidades. O nome do Crespo também é uma alternativa, só que o Crespo já disse que nesse momento não pode deixar o clube. Ele tem 2 partidas de semifinal da Liga dos Campeões da Ásia para disputar contra o Al Hilal, uma delas marcada para hoje à 1 da tarde. Ele ainda tem uma final da local no dia 26 de abril. Juan Carlos Osório está descartado, nomes brasileiros como Mano Menezes, Luxemburgo e Felipão também estão descartados. O São Paulo pretende contratar esse técnico o mais rápido possível. A partida de despedida do Thiago Carpini deve acontecer nessa quarta-feira contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Tarde trago mais detalhes a respeito da multa rescisória do Carpini e dos planos em relação ao tricolor. Combinado? Esquece de deixar o like, se inscrever no canal, nos encontramos, abraço, tchau!